Bom, esta semana começou com uma vitória importante para a democracia, a diplomação pelo TSE do presidente Lula. Normalmente, esse é um ato burocrático, né? A diplomação significa que a Justiça Eleitoral entrega para a pessoa que foi eleita, para deputado, governador, presidente, entrega um diploma dizendo, olha, está tudo certo com a sua eleição, pode tocar adiante para tomar posse. Só que dessa vez, com os ataques à democracia que aconteceram ao longo das últimas semanas, a diplomação ganhou um aspecto mais importante, simbólico e político. Muita gente presente a este ato, na sede do TSE em Brasília, autoridades, a ex-presidenta Dilma estava por lá, ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, futuros ministros do novo governo de Lula. E logo na abertura, no discurso de Lula, no início, ele se emocionou bastante falando dessa terceira diplomação, já que Lula vai iniciar o terceiro mandato como presidente da República. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário, o diploma. Eu quero pedir desculpa a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora. É a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar a vida nesse país. Um discurso muito forte também do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Ele prometeu que os responsáveis por atacar a democracia e a Constituição serão investigados e punidos. Bom, na mesma noite, grupos bolsonaristas provocaram um caos em Brasília. Não aceitam, né, que a democracia esteja implantada e que Lula vai tomar posse no dia 1º de janeiro. A gente tem as imagens, foram cenas assim de terrorismo. Botaram fogo em carros, invadiram restaurantes, atacaram o prédio da Polícia Federal, usaram botijões de gás para provocar incêndios. Um carro chegou a ser incendiado na entrada de um posto de gasolina, poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior em Brasília. A polícia do governo do Distrito Federal conseguiu a proeza de não prender ninguém. Um caos desse. Imagine um movimento de professores, uma greve de motoristas de ônibus, movimento sem terra. O que a polícia teria feito? Teria prendido 100, 200 pessoas. Dessa vez, nenhum preso. Bom, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, percebeu a gravidade da situação e convocou uma entrevista coletiva, é algo inédito, hein? Para as 11h30 da noite em Brasília. Convocou uma coletiva para dizer, ó, não vamos permitir que isso continue. E o Dino levou para a coletiva o futuro diretor da Polícia Federal e o secretário de Segurança lá de Brasília, o secretário do governo do Distrito Federal. Até para forçar o sujeito a tomar alguma atitude. Ele admitiu que ninguém tinha sido preso, mas deu uma informação importante. Disse que vários daqueles terroristas, porque é disso que se trata, estavam escondidos num acampamento bolsonarista na frente do comando do Exército. Então, as Forças Armadas estão acobertando gente que pratica terrorismo. É importante ter esta informação de maneira bem clara. Toda a aparência de que foi uma ação organizada e surgiram indícios de que pode ter havido participação de gente dos serviços de inteligência. Matéria da revista Fórum, ouvindo um policial federal lotado dentro do Palácio do Planalto. Esse policial disse, sem se identificar, que
nos subterrâneos do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, comandado pelo general Heleno, bolsonarista. Dali teria vindo a articulação para esses atos de terrorismo em Brasília. Mas militar fazendo terrorismo? Gente, no fim da ditadura de 64, eles não queriam entregar o poder, planejaram inclusive um atentado no Rio Centro, vocês devem lembrar dessa história. Então esses atos de Brasília podem ter tido ali o dedo de gente da comunidade de informações. Talvez por isso a polícia do Distrito Federal não tenha prendido ninguém. Ficou com medo, se prende ali uns 10, de repente no meio ia ter um policial, a paisana, a P2, né, como a gente diz, que é serviço reservado da polícia, alguém ligado a Exército, GSI, por isso que não prenderam ninguém. E a mídia de extrema-direita, Jovem Pan especialmente, teve a cara de pau de dizer, não, veja, esses atos não eram dos bolsonaristas, era de gente infiltrada pela esquerda, porque a direita não promove baderna. Ah, não? Durante a semana, Alexandre de Moraes seguiu adiante na sua promessa de investigar e punir esses provocadores, esses terroristas em alguns casos. Uma grande operação, sem mandados de busca e apreensão em 8 estados do Brasil. Em Santa Catarina houve apreensão em domicílios ligados aos bolsonaristas de fuzil, submetralhadora. No Espírito Santo, 2 deputados estaduais bolsonaristas também foram alvo das ações. Eles fazem parte de uma organização que promoveu esse tipo de ato, né, de ataque à democracia. O Alexandre de Moraes tenta desmontar a rede que organiza e financia esse tipo de baderna. Uma cena também simbólica desta semana foi o caminhão de mudança chegando no Palácio da Alvorada. Aqui, ó. O pessoal até brincou, né? Tem aquela música, tá na hora de Jair embora? Tá na hora de Jair ir embora? O caminhão chegou, Jair, para embalar a mudança, vai embalar copo e tal. Esperamos que deixe tudo em ordem no Palácio para posse, para a chegada do presidente Lula. Lula que acertou novas nomeações já para o seu ministério. Enquanto o Bolsonaro está com medo de ser preso e está pedindo, inclusive, para virar senador vitalício, quem sabe, para conseguir evitar uma prisão depois que sair do poder, o Lula está acertando o ministério, já tinha indicado 5 nomes, agora esta semana confirmados os nomes de Margarete Menezes, né, artista na Bahia, para o Ministério da Cultura, Camilo Santana, ex-governador do Ceará, para a Educação, Luiz Marinho, que foi sindicalista, foi ministro nos governos passados de Lula, para o Ministério do Trabalho, Aloysio Mercadante no BNDES. Mercadante foi nomeado, foi indicado, né, por enquanto, pelo Lula, e foi bombardeado pelo mercado, porque o Mercadante tem posições muito desenvolvimentistas, de intervenção. Gente, mas vocês esperavam o quê? Quem foi eleito foi o Lula, né? O Mercadante é um economista com posições históricas, as pessoas sabem quais são as posições do Mercadante. Bom, a maior preocupação do governo que vai tomar posse é com o atraso na votação da PEC, a emenda constitucional, para pagar o Bolsa Família de R$600 em janeiro, porque o Bolsonaro não deixou previsão orçamentária para isso. No Senado já foi aprovada a emenda para isso, falta na Câmara, mas na Câmara vocês sabem, quem é que comanda a Câmara? O Arthur Lira. E ele adiou a votação porque está negociando nos bastidores, quer arrancar vantagens. Pediu até o Ministério da Saúde para fazer a votação. E ao mesmo tempo o Supremo Tribunal Federal está colocando limites no orçamento secreto que o Arthur Lira comanda, então há toda uma negociação aí ocorrendo, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. No campo internacional, instabilidade no país vizinho, no Peru, manifestações gigantes acontecendo, porque o presidente que foi eleito e governou menos de 2 anos, o Pedro Castillo, foi derrubado pelo parlamento, e no interior, onde ele tem muito apoio, manifestações grandes, houve até invasão, o povo entrou num aeroporto para protestar contra esse golpe. O novo governo da vice, a Dina Boluarte, parece muito frágil, parece não ter condições de governar e decretou um estado de emergência para tentar conter os protestos. A democracia segue fragilizada na América do Sul.